Salve rapaziada, tudo certo? Demorei pra chegar, pra voltar na verdade, né? Eu tava todo animado no pré-jogo do Brasil, que vai dar certo, vai ser isso, vai ser isso e aquilo. Tinha falado que ia ser 2-1, quando a gente empatou eu falei, putz, não será? Tem tempo, vai rolar e... não rolou. Bom, vou tentar fazer aqui uns comentários breves pra tentar jogar esse começo de vídeo pro Instagram e depois a gente vem e explora mais o que aconteceu no jogo. Rapaziada, a impressão que dá quando a gente vê o Brasil hoje em dia jogando é que os jogadores eles têm um pavor de colocar a camisa da seleção brasileira. As coisas não fluem, parece que eles ficam sem habilidade. O Vini Júnior, que até ontem era assim, tipo, ontem o Vini Júnior finalmente estreou na seleção. Ontem ele pegou e falou, cara, eu sou bom, eu vou pra cima dos caras. Os caras têm medo de mim, eu não tenho que ter medo deles. É aquele famoso ditado, assim, se eu sou um atacante, eu vou pra cima do cara 10 vezes, se eu passar 3, é 3-0 pra nós. O Rafinha ontem irreconhecível, cara. O Rafinha que é um cara, assim, que quando não joga no Barcelona, o time não anda, o time não funciona. Mas no Brasil ontem ele parecia que tava fazendo atletismo, correndo pra lá e pra cá igual um doido. O senhor Casemiro, assim, não desarmou uma bola, gente. Cara, que dificuldade que ele tinha de parar aquele 10 dos caras. Pega aquele primeiro, segundo volante lá do Marrocos, cabeludinho lá. Tava em todo quanto é canto do campo. Foi complicado ontem, rapaziada. Foi muito difícil assim, e não é pelo resultado, é pelo comportamento do time. É como não conseguir agir como time. Né? O Ancelotti, e aí, cara? Como é que você vai colocar o Endrick pra jogar? O que ele tem que fazer pra você falar, meu, Igor Thiago não dá. Olha, velho, é complicado. Mas, para os pessimistas de plantão, mesmo começando as coisas dando errado, tudo pode dar certo no final. E, assim, a gente tem que acreditar. Marrocos é sim um adversário muito pesado, um adversário que a FIFA colocou no ranking deles como 7º colocado, o Brasil está em 6º. Então, assim, foi o primeiro jogo, um jogo assim, pancada, porrada mesmo. E bom, diante do que foi o jogo ontem, eu acho que agora o Ancelotti tem carta branca pra mexer no time inteiro e assim, eu espero que os jogadores lá no vestiário tenham saído na mão, tenham ouvido um expor, tenham ouvido falar, meu, não dá, o que tá acontecendo, será que vai ter que vir? Por isso que a gente toda hora clama pelo Neymar na seleção. Enfim, mas vamos que vamos, vai Brasil, vai dar tudo certo. Cortado isso aqui, rapaziada, vamos falar um pouco mais com calma agora sobre o jogo de ontem. E vamos começar falando do que é básico, né? A gente, que é brasileiro, né, que chega na Copa do Mundo, e ainda mais na estreia, nós não estamos acostumados a não vencer. Se a gente puxar aí, assim, eu pelo menos não me lembro de uma estreia de Copa do Mundo que o Brasil perdeu. Eu dei uma pesquisada aí hoje, pelo que eu vi foi há mais de 90 anos que na estreia a gente não perde. O normal é a gente vencer. Claro que em 2018 a gente empatou com a Suíça. E então já começa assim, mas normalmente também nossas estreias são com umas seleções ok, normalzinhas assim e tal, mas ou é um jogo pegado, é um jogo nervoso e depois as coisas vão se desenrolando durante o jogo, mas assim, cara, eu entendo o nervosismo, mas assim, são vários jogos de nervosismo. Então, meu, e aí, quando a gente vai trabalhar o mental desses caras? Porque assim, a habilidade eles têm, mas o mental, o negócio peca, não existe. E, bom, trazendo isso, né, dessa questão do que a gente está acostumado como torcedor a acompanhar o Brasil e a gente normalmente vencer na estreia, vem Ancelotti com uma nova metodologia para o Brasil, que é essa fase nova que o Brasil está passando de não ser mais o protagonista do jogo. Ontem o Brasil não foi protagonista, ontem o Brasil jogava no erro de Marrocos, quando na verdade historicamente era sempre o contrário. Se a gente pega nas estreias da seleção brasileira, se a gente pega uma seleção inferior à nossa, a gente manda, a gente comanda, sabe? Olha, o jogo vai ser assim, a gente dita o ritmo, e você, seleção que está nos enfrentando, vai jogar no meu erro, beleza? Era meio que o trato, era esse que o comum. O mundo olha pro Brasil ainda com muito respeito, mas o Brasil parece que não se enxerga nesse respeito, sabe? A gente olha assim pra gente com desconfiança, com medo das coisas não rolarem, das coisas não acontecerem. E aí o Ancelotti, né, que até quando eu tava no Real Madrid, ganhou uma Champions, não sei acho que eles não ganharam na Liga, mas assim, foi campeão basicamente jogando de uma forma reativa.
jogando no contra-ataque. Tinha jogadores bons pra isso, jogadores de velocidade. Então eu jogava no erro do adversário e funcionava. Vamos ver se nessa nova fase vai dar certo. Mas realmente é um estilo de jogo que incomoda, tá? E, bom, falando que... Eu até fiz uma colinha aqui, rapaziada, porque se deixar eu vou embora, falo aqui durante 40 minutos e os cachorros latindo aqui. Vamos lá. Infelizmente a gente tem que se acostumar com essa nova realidade, né? Que a gente não é mais protagonista dos jogos. Bom, lógico que contra o Haiti a gente tem que pegar o Haiti. E mesmo que a gente tá vendo agora que não tá rolando goleada na Copa do Mundo, a gente tem que pegar o Haiti e bagaçar eles, cara. E bagaçar um 3-0, um 4-0 contra eles, colocar a superioridade nossa em técnica em jogo e pau neles, até pra falar, ó, desculpa pelo jogo contra o Marrocos, mas nós somos isso aqui, nós vamos tentar ao máximo ser isto aqui, um time propositivo, um time que ataca, um time que, se não vencer, pelo menos vai amassar os caras, pelo menos, contra as seleções inferiores, né, muito inferiores. E, bom, vamos dividir as minhas críticas aqui por capítulos. Capítulo 1, Ancelotti. Meu amigo, Igor Thiago, o que você quer com o Igor Thiago, cara? Tá, artilheiro da Premier League, legal. Não dá, cara. Fica muito atrás do Endrick. Tá, é muito abaixo do Endrick, cara. Assim, eu vou te falar. Atacante bom é aquele que em meia... atacante bom de seleção é aquele que em meia chance faz um gol. O Igor Thiago teve uma chance na cabeça dele que, cara, não foi. Não cabeceou. Mano, vocês viram o domínio daquele cara, velho? Tinha umas bolas assim que ele recebia, que a bola batia na perna dele e a bola ia pra longe. E não era só com ele, tá? Era um negócio, uma pane geral. Bom... Pra mim tem que ser o Endrick. Eu espero que o Ancelotti agora abra a cabeça e venha com o Endrick logo de titular no segundo jogo. Eu espero que sim. Sem essa de, tá novinho, vamos preservar. Não. O cara tá pronto. Bom, e Paquetá e Ibañez. E Paquetá é culpa do Ancelotti, porque eu achei que o Paquetá tava até bem no começo do jogo. Só que ele tava muito isolado na ponta. E assim, a gente que acompanha um pouco o Paquetá sabe que ele não costuma jogar na ponta. Às vezes ele cai pela direita, mas ele não fica lá. E quando o Brasil atacava, ele abria na ponta direita. Por quê? Por quê? Não era melhor você ter igual um Luiz Henrique, se for assim, logo no começo? Que é um cara que vai te dar 1 contra 1, que fica ali na ponta, que se deixar o Luiz Henrique contra 2, pode ser que ele passe, pode ser que ele perca também, mas o Paquetá a gente sabe que não é esse cara do 1 contra 1. E o Ibañez, cara, um jogador assim que... foi mel, sabe, não cheira, não fede, aquelas coisas ali, o Ibañez. E aí eu pergunto, por que não o Danilo, Ancelotti? Você garantiu o Danilo antes de começar a Copa. Você convocou o Danilo numa coletiva antes de começar a Copa. E aí na hora que você tem a oportunidade de colocar ele, você fala, não, você vai ficar no banco. Como assim? Que critério é esse, cara? Que critério é esse? Olha, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Se o Ancelotti se chamasse Fernando Diniz, eu acho que ele tava na rua hoje. A gente estaria falando, fora Diniz, Ancelotti Pardal, Diniz Pardal. Mas não, né? A gente tem uma tolerância muito grande com gringos. Mas a gente tem que ter mesmo. É um dos maiores técnicos da história em relação... Não, a gente tem que ter mesmo porque ele é um dos maiores técnicos da história. Não porque ele é gringo. Beleza? Beleza. Bom, vamos agora pro capítulo 2. Vocês vão ver que eu tô olhando pra ali, porque eu fiz todas as anotações, beleza? E... fala sobre as más atuações. Vamos dar uma individualizada um pouco, rapaziada. Tirando o Igor Thiago, Paquetá que eu acho que começou bem, mas depois, igual o Brasil inteiro, jogou mal. E falar aqui das más atuações que me saltaram os olhos, né? Assim, cara, o que me saltou os olhos foi Casemiro. Casemiro, pelo amor de Deus, cara. Que é isso? Não ganha nenhum desarme, meu amigo. O 10 ali tava brincando, tava indo pra lá, pra cá, tava andando pelo campo, tava numa paz. Meu, o nosso meio campo, um monte de vezes que a gente tava assim, com o meio campo com maior espaço pros caras correrem, sabe? Pô, cara, é sério isso? Eu não sei, assim, a gente levou o Casemiro porque ele é um cara, ele é aquele pitbull, né, meu, a gente até viu ele naquele vídeo lá do treino, chegando firme no Endrick, pô, legal, realmente, o pau come no seleção, mas e aí? E no jogo? Cadê? Sabe, chegou atrasado em várias, parece que não cobria espaço direito, ia pra frente e não conseguia voltava trotando, pô, sabe, ontem o Casemiro assim me assustou. Qual que foi outro que eu marquei, rapaziada?
Pra vocês terem noção, o Igor Thiago teve desarme, fez desarme e o Casemiro não. Eu tava falando, meu, tira o Casemiro, coloca o atacante e coloca o Igor Thiago no volante. Porque, assim, o Igor Thiago volta. Até porque eu entendo também o Igor Thiago voltar, porque não vai falar pro Vini e Rafinha voltarem. Então eles ficavam lá na frente espetados. E vamos lá também, né? Ressaltar isso. O Vini Júnior tava jogando nas costas do Hakimi. O que isso impediu o Hakimi de avançar? Nada. O Hakimi avançava, ia pra frente, e tava no meio do campo, tava na entrada da área, tava na lateral. Meu, tava nem aí pra Vini Júnior e Rafinha. Você vê como é que... Como a liberdade e a confiança que os caras estavam, assim, me espantava, cara. Me espantava. A gente tem 2 melhores jogadores do mundo ali em campo, jogando nas costas do lateral, do melhor lateral do mundo, o Hakimi, que a gente pensou, pô, se o Vini ficar nas costas do Hakimi, o Hakimi não vai ser doido de ficar avançando. O Hakimi não vai ser doido de deixar o Vini correr pra caramba pra pegar a zaga dele desguarnecida. Nem ligou. Vai pra frente, Hakimi, fica à vontade no jogo. Achei bizarro isso. E assim, voltar a falar do Rafinha, cara. Rafinha, assim, muito mal, meus lindos. Parecia que tava no atletismo. Eu não conseguia entender que ele corria pra lá e pra cá, corria pra lá e pra cá, e assim, jogada mesmo, passe. Só teve um passe daquele quebrou linha que deixou o Vini na cara do gol, e aí até chegou o zagueiro e tirou a bola na hora. Mas, cara, o Rafinha é muito limitado, gente. Muito limitado. Foi complicado ontem. E vamos pro capítulo 3. Agora que eu falei dos capítulo 1 e 2, vamos ressaltar o 3, que é Marrocos. Cara, a gente pegou uma seleção que sabe jogar bola, que pelo visto joga bem em equipe. Uma seleção fortíssima, gente. Uma seleção que tem aumentado o seu nível nos últimos anos. E não à toa é a 6ª seleção no ranking da FIFA. Então a gente tem que ressaltar isso sim. Mas isso é uma coisa. Comportamento da seleção, futebol da seleção é outra coisa. Dá pra gente criticar os dois juntos. Não é porque o Marrocos era bom que o Brasil tinha o direito de jogar a bolinha que jogou. O Brasil tinha sim que desempenhar melhor. Beleza? E, bom, dito isso, rapaziada, o Ancelotti, esse jogo eu acho que é uma carta branca pro Ancelotti chegar e mexer em tudo da seleção. Que tem gente que fala, tira o Alisson. Beleza, tamo junto. Dupla de zaga não tem que mexer. Eu acho que assim, foi um erro assim, brutal não levar o Murilo. Eu tentaria ter zagueiros, eu entendo que é difícil você entrosar os caras, treinar, papapá, com pouco tempo. Mas assim, cara, a gente não tem lateral. O Ancelotti convoca um cara, garante um cara na Copa, que ele não confia, que é o Danilo. Tá bom, beleza, né? Mas assim, a gente também tem que assumir a ignorância. Eu, com certeza que o Ancelotti sabe mais de bola do que todos nós juntos. Mas, cara, a gente olhou ali e tinha umas coisas que pareciam ser incoerentes. Então a gente aponta essas coisas e espera respostas, né? Ontem, pelo que a gente viu, o Ancelotti deu umas respostas na coletiva, na entrevista pós-jogo, bem atravessadas assim, né? E bom, a gente espera que muita coisa mude contra o Haiti. Com certeza vai mudar, né? Porque o Haiti é o Haiti, né? Mesmo que vendeu cara pra Escócia, a gente também não tem visto mergulhada na Copa, mas assim, eu espero que seja o jogo que o Brasil fala assim, opa, meu, vamos pelo menos fazer uns 4-0 aqui pra gente ter um dia de festa mesmo, né? E agora vamos encaminhando pro final, rapaziada. Pra você, pessimista de plantão, eu trouxe alguns casos, vamos trazer alguns casos aqui que vai falar... não, peraí, desculpa, rebobina a fita. Pra você, pessimista de plantão, vamos... que acha que o Brasil já perdeu, ai meu Deus do céu, ai, deixa quieto essa Copa, ai, agora vamos se preparar para 2030. Calma, né? Calma. A posição mais fraca, covarde, pequena é essa posição de derrotado por conta do desempenho não agradável, assim, porque o Brasil teve um desempenho ruim, mas não teve um desempenho horrível, né? Calma, gente. Essa posição fraca, né? De falar que derrotado nessa Copa, papapá, agora só na próxima Copa. Meu, a gente tem inúmeros casos de Copa do Mundo que um time começou mal e se ajeita durante a Copa, né? Não, vamos pegar aqui o âmbito de seleções. A própria Argentina, né? Começou perdendo, depois foi para as oitavas contra a Austrália, né? A Austrália venceu ali no 2-1, aquele jogo apertado, puxado. Depois teve a Holanda, né? 3-3, passou nos pênaltis. Cara, aí deslanchou aquele jogo que ia reviravolta contra a Croácia. Aconteceu as coisas... Meu, da França ali não perdeu por, assim, margem de erro pelo futebol. Sabe?
Teve competência? Teve, mas também teve o passou de desacreditada para uma seleção, opa, empolgou, legal, passou aqui, aí passou da Holanda, falou, caramba, a Argentina passou da Holanda, legal. E aí na Croácia, bateu na Croácia com convicção assim, e aí chegou na final grande. Então, esse é um caso. Vamos trazer outro caso aqui para o Brasil, nas Olimpíadas. As Olimpíadas, não, meu amigo, é seleção, todo mundo queria ganhar, tudo, nível de enfrentamento sim é melhor, mas era uma competição que o Brasil não tinha ganhado, e a gente lembra como é que foi o Brasil nas Olimpíadas, né? Aquela crise do 0-0, o negócio, as coisas não aconteciam, né? O Brasil tinha um desempenho muito burocrático, e foi campeão da maneira que foi, gente. Trago também aqui o Espanha em 2010. Espanha em 2010 começou perdendo, depois foi lá, passava de 1-0 aqui, 1-0 ali, 1-0 aqui, e foi campeão 1-0. Cara, as coisas da Copa do Mundo começam errado, às vezes o seu time não deslancha, e vamos lembrar, rapaziada, mata-mata não vence o melhor. Põe na sua cabeça, mata-mata não vence o melhor. Beleza? Beleza, né? Vamos deixar isso claro. Por que eu digo isso? Mata-mata às vezes vira uma França com uma Espanha nas oitavas de final. Uma delas vai vencer, e assim, são duas seleções que podem ser campeãs, que poderiam fazer a final, mas não, estão nas oitavas. Então, cara, assim, a gente tem que colocar isso em conta também. 90 minutos de futebol pode acontecer de tudo. O Brasil tem jogador bom, tem história, tem camisa, tem um técnico. As coisas podem acontecer. Então esse papinho seu de derrotado, vai dar errado, sei lá o que, inclusive, né, é aquele papinho mais fácil. E assim, a gente que é errado que tá acreditando. Porque matematicamente a gente não tem por que acreditar. São 47 seleções que a gente está enfrentando. Então a gente acreditar que vai ser campeão pode ser realmente uma loucura, mas ainda é a coisa certa a se fazer, do que ficar nessa, já era, já deu. Pô, pelo amor de Deus, que vida de... Beleza. E aí vamos pro caso mais emblemático é a Itália em 82. Faz tanto tempo, era outros tempos. Meu, não importa. Não importa, é para exemplificar o meu argumento, que assim, você começa errado, a Itália não ganhou no mata-mata, a Itália não ganhou na fase de grupos na Copa de 82, e foi campeã. Eliminou o Brasil, aquela seleção mágica do Zico, de 82, e é isso, né, rapaziada, a gente espera que no próximo jogo agora contra o Haiti a gente tenha um chacoalhão ali no negócio, que os caras saiam na mão no vestiário, resolvam, e venham agora contra o Haiti com aquela cabeça de, olha, menos que 3-0 a gente não vai embora. A gente não vai embora. Beleza? Rapaziada, brigadão pra quem veio até aqui. Bora Brasil, vai dar tudo certo.